Eu sou Ailton Krenak, nós estamos aqui no Médio Rio Doce, onde eu vivo atualmente com a minha família, depois de ter circulado em várias regiões do nosso país, principalmente nos últimos 40 anos, né? E eu acho que a minha trajetória ao longo desses quase 40 anos foi um contínuo disso que nós estamos fazendo aqui agora. Buscar um lugar para os povos indígenas na sociedade brasileira, que é muito desigual e tem se revelado também extremamente racista, preconceituosa e racista. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. A história dessa região aqui do Médio Rio Doce é a história do extermínio dos botocudos. Os Krenak é uma família desse povo que era chamado de botocudos, aqui no Médio Rio Doce. Quando eu nasci na década de 50, esse povo Krenak era declarado extinto, porque nosso território tinha sido totalmente ocupado pelos fazendeiros e os sobreviventes tinham sido removidos daqui para São Paulo, para Mato Grosso, para Goiás, para outras regiões. Os sobreviventes daqui se esconderam por aí afora, Espírito Santo, Minas. Foi nesse contexto que eu nasci, então me descobrir índio era mole. Era fugir, fugir, fugir. Até os 17 anos de idade eu acompanhei meu pai fugindo. Dos 17 anos de idade para frente eu finquei o pé e falei, peraí, cadê os outros índios? Cadê os Kaiowá do Mato Grosso, os Guarani? E aí tinha uma liderança histórica do movimento indígena que se chama Marçal de Souza, Tupãí, no Mato Grosso do Sul. Ele foi assassinado no quintal da casa dele, no terreiro da aldeia dele, por pistoleiros que estavam começando esse ciclo que deu no agronegócio agora, isso há 40 anos atrás, em 79. E aquela violência toda se espalhando pelo país, com os índios sendo assassinados, eu me perguntei por que a gente não se organizava para isso e comecei, junto com outros caras da minha geração, a observar o que o Mário Juruna estava fazendo. O Mário Juruna saiu candidato a deputado pelo Rio de Janeiro, lá com Brizola. Um ou outro índio começou a levantar a cabeça, que era uma raridade, não tinha personalidades indígenas falando nada. Tinha a pastoral indigenista, né, da Igreja Católica, que naquele tempo era muito importante, muito ativa. E a gente se referia ao trabalho de sindicato de trabalhadores, movimento movimento rural, os trabalhadores rurais, que ainda nem tinham o MST. O MST surgiu na década de 80, final da década de 70, 80. E foi nesse caldo de cultura que eu destaquei uma militância pelos direitos indígenas, que foi cada vez mais me envolvendo com a agenda de território, cultura, educação, saúde, tudo, a vida indígena. E a gente começou a luta contra a ditadura e eu acho que a gente teve um auge dessa luta que foi a redemocratização das relações, pelo menos formal, da vida brasileira com a Constituinte de 88,
onde eu participei também, representando o movimento indígena em 88, 87. Mas a atividade de mobilização a gente começou em 84, 85. É quando nasce a União das Nações Indígenas, uma organização tipicamente indígena. Não é sindicato, não é pastoral, é um conselhão de líderes indígenas discutindo seus problemas sem nenhuma institucionalidade e descobrindo uns aos outros. Na verdade, eu acho que nós nos descobrimos todos ao mesmo tempo. O Eduardo Viveiros de Castro, num prefácio de um livro meu, publicado pela editora Azog, chamado Encontros, ele fez um prefácio onde ele diz que a minha geração descobriu que podia reivindicar um lugar dentro da vida brasileira, como indígenas, não integrados ao pacote civilizatório, mas reivindicando identidade. Eu acho que ele acertou, foi isso que a nossa geração começou e que eu acho que foi se expandindo. Olha, como a estatística depende de um reconhecimento pelo Estado, apesar de ter autodeclaração, um coletivo que tem memória de si, ele pode se autodeclarar, dizer nós estamos aqui, somos o povo tal, e não ter o reconhecimento do Estado, então ele não vai constar na lista. Mas a lista diz que tem 206 etnias, povos, dentro da política pública do Estado brasileiro, reconhecido pela FUNAI e tudo, e que pode existir entre 20 e 30 constelação de gente vivendo dentro da floresta, que são os povos que vivem em situação de isolamento. Eles voluntariamente querem ficar isolados. E foi uma luta muito grande que nós fizemos na década de 90, final de 80, 90, que a Aliança dos Povos da Floresta encabeçou essa luta, para dizer que nós não queríamos que o Estado brasileiro fizesse o contato com comunidades indígenas que estivessem vivendo em autonomia dentro da floresta, que não era para levar a FUNAI lá. Porque os irmãos Vilas Boas, aquelas campanhas de sertanistas, era caçando índio dentro da floresta para domesticar, né? A gente falou, não tem que domesticar, não tem que ir lá encher o saco deles. Tem que respeitar o território deles. Tem que demarcar esse território e deixar eles vivos lá dentro. O dia que eles quiserem sair e trocar coisas aqui com o mundo de fora, se acontecer algum dia, eles vão fazer isso por eles mesmos. Não tem que entrar um cara lá, um herói do sertão, desbravando, agarrando eles pelo pescoço e trazendo para a civilização. Isso é uma violência colonial. Imagina, você está com sua família lá dentro da floresta, seu avô, seu pai, todo mundo nasceu e viveu lá, você está lá. Aí abaixa um helicóptero e desce 30 caras de lá te fotografando, te filmando, te botando coleirinha, te aplicando uma vacina e te dizendo que agora você é brasileiro. Você quer isso? Tá bom? Nós fizemos uma luta, que eu acho que foi uma coisa importante, a Aliança dos Povos da Floresta se articulando com o campo indigenista, que é o pessoal que fazia esse trabalho dentro do Estado, são os sertanistas, os indigenistas, e dizendo para eles, nós não queremos a continuidade dessa invasão da vida das pessoas a pretexto de proteger eles. Eles estão protegidos dentro da floresta. A floresta é a maior proteção que eles têm. Se você tirar a floresta, aí você ferra eles. Deixa os caras dentro da floresta. Aí nós fizemos uma campanha dentro do Brasil e fora do Brasil para mudar essa orientação interna do governo brasileiro de fazer a expedição que os sertanistas faziam, que são as frentes de atração. É o aparato que o Estado usava, frentes de atração, para ir contratar o povo que estava dentro da floresta. Desde quando o Mendes Sá e os bandeirantes
saíam de São Paulo para caçar índio, eles tinham esse papo de frente de atração e contato. A gente interrompeu isso na década de 90. E foi a Aliança dos Povos da Floresta que fez isso. Se ela tivesse feito só isso, não tivesse feito mais nada para mim, eu acho que tinha valido a pena. Tinha honrado a memória do Chico Mendes, que nasceu na floresta, era branco, mas pensava igual índio. Porque ele era um seringueiro. E os seringueiros foram convertidos pela floresta. Eles foram levados para dentro da floresta para colonizar a floresta e a floresta amansou eles. Eles aprenderam a nascer e viver dentro da floresta. Andando dentro da floresta, cortando seringa, caçando, fazendo roça, criando uma cultura própria. Os seringueiros instituíram uma cultura própria. Eles são a base da florestania, a base social da florestania, porque vivem dentro da floresta igual o povo indígena. E reivindicavam como povo indígena um território. O INCRA queria dar lote para eles. E o Chico dizia, não, nós não queremos lote, nós queremos um território onde de geração em geração a gente possa continuar mantendo um sistema de vida dentro da floresta e preservando a floresta. É uma ideia muito generosa. É viver no interesse comum, porque proteger a floresta é proteger o interesse também dos outros que estão fora da floresta. E foi uma ideia muito bem acolhida na década de 90, porque a década de 90 teve a Conferência do Meio Ambiente no Rio. Ideias como essa eram ideias muito bem-vindas e contemporâneas. E eu acho que a gente atravessou a década de 90 com uma mudança tão grande na direção da política ambiental no Brasil, que a maior parte do ideário da florestania foi cooptado pelo sistema de governança nessa época, a ponto da gente ter um instituto chamado Chico Mendes, o ICMBio, que foi uma ideia infeliz da Marina aceitar que o Lula homenageasse o Chico Mendes, chamando o IBAMA de Instituto Chico Mendes. Porque foi uma maneira de estigmatizar a memória do Chico e botar ele exposto para esse pensamento necrófilo que está espalhado por aí agora. Né? Por essa violência verbal que ataca os ambientalistas, que ataca a ecologia como se fosse uma coisa idiota, né? Até o final da década de 70, tinha muitas famílias de seringueiros vivendo dentro da floresta em áreas indígenas, dentro de território indígena. Só que esse território indígena estava em disputa. Tinha gente em Belém ou em São Paulo que nominalmente tinha um título sobre aquela terra e usava aquela terra para pegar empréstimo, para fazer manipulação no sistema bancário brasileiro. Quando a gente começou, no final da década de 70, 80, a retomada desses territórios, tinha seringueiro lá dentro. Esses seringueiros, alguns deles, tinham tantas relações com os índios que para desintrusar a terra indígena, teve negociação para tirar os seringueiros e quem ficava e quem saía. A gente fez uma briga contra o patrão, esse cara que tinha um título fajuta, e salvamos os seringueiros nas relações deles com as comunidades indígenas. A gente tinha assembleias e encontros. Nessas assembleias e encontros, uma vez o Chico me perguntou, Krenak, os índios têm propriedade da terra? Aí eu disse para ele, não, não tem. Ele falou, então como é que vocês conseguem ter o território? Eu falei, a gente consegue ter o território porque a gente já ocupava ele antes de qualquer outro estatuto. E mesmo esses caras que fizeram um título em cima dele, a gente derruba esses títulos porque pela história do nosso país,
desde a colônia, esses lugares são terras indígenas. Nós não temos a propriedade deles, nós temos o direito de viver neles. Nós temos o usufruto deles. Aí ele falou, é isso que a gente vai lutar junto. Nós vamos lutar para ter reserva extrativista. Tem reserva indígena e a gente quer criar as reservas extrativistas. A gente quer ter o mesmo estatuto. A gente não quer ter um lote do INCRA, a gente não quer ter uma fazenda. Nós não queremos que os seringueiros saiam de dentro da floresta para cada um ter uma gleba. O INCRA estava oferecendo glebas de 100 hectares para cada família. E os seringueiros falavam, não, a gente não quer. Aí eles diziam, então nós vamos pegar, se tem 1000 famílias de seringueiro, multiplicar por 100 hectares, vai dar 100 mil hectares. E isso vai ser uma reserva extrativista. Aí o debate com os índios, eles entenderam que não. Eles falaram, não é automático, não é pega 100 hectares de gleba e transforma 100 famílias. Isso aí é uma conta malandra que vocês estão fazendo. Nós queremos reivindicar territórios. Cabeceira de rio, as nascentes, o ecossistema onde a gente vive. Nós vamos caçar, pescar, vamos viver lá dentro. Nós não vamos predar lá dentro, nós não vamos abrir um pasto lá dentro, fazer uma fazenda lá dentro. Mesmo nos seringais, onde tinha fazenda lá dentro, a decisão era desmontar a fazenda lá de dentro e fazer a floresta se reconstituir ali dentro, deixar a floresta se reconstituir. Então essa troca entre os índios e os seringueiros, ela foi fundamental para orientar a criação das reservas extrativistas. E a aproximação foi feita em encontros pessoais mesmo. Algumas dessas lideranças indígenas do Acre, como o Sianca Xinauá, o Biraci, os Axaninca do Alto Rio Amônia, os Poianaua, o pessoal da Serra lá do Divisor, né? São povos indígenas que participaram ativamente da Aliança dos Povos da Floresta e que modelaram, junto com os seringueiros, essa ideia de reserva extrativista, que é em termos um correspondente a reservas indígenas e reservas extrativistas. Depois tem as reservas biológicas, as outras unidades de conservação, e inovava porque agora era unidade de conservação com seres humanos lá dentro, com comunidade humana dentro. Porque tinha uma ideia de que você criava uma reserva biológica e tirava a pessoa lá de dentro. Lá dentro é proibido gente. E o que os seringueiros, junto com os índios, inovaram é dizendo, não, nós protegendo a floresta e criando floresta, que inovava muito com relação ao que os biólogos afirmavam. Os biólogos achavam que a floresta era um fenômeno natural e os índios e os seringueiros diziam, não, a floresta, nós cultivamos a floresta. A floresta é um jardim que a gente cultiva. A floresta não é a pré-história, a floresta é agora. A floresta é alguma coisa dinâmica, que vive. Diferente daquela ideia do século XIX, do Darwin e de todos os outros naturalistas, de que a floresta era uma espécie assim de jardim do Éden que Deus esqueceu aqui na Terra, no último assalto. Não, a floresta é uma coisa produzida por pássaros, primatas, gente, vento, chuva, são produtores de floresta. A floresta foi feita assim, gente. Não teve nenhum evento assim que implantou uma floresta, feito um jardim botânico. Os naturalistas, os alunos do Darwin, eles achavam que a floresta era uma coisa assim. E os índios e os seringueiros mostraram que não tem nada a ver com isso não. Floresta, a gente cria floresta. E mantém a floresta também, porque se você entrar metendo a motosserra nela, você mata a floresta, né? É um ecossistema. O Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, Caatinga, tudo isso são ecossistemas e eles têm equilíbrio. Se as comunidades humanas que estão lá dentro conhecem esse ecossistema e cuidam dele, ele vai viver, vai se reproduzir. Se você predar ele, ele vai mudar, até uma hora que ele vai chegar e vai ficar inviável, né?
Olha, eu acho que você tinha que perguntar isso para o pessoal lá de Chapuri, onde nós fizemos o último encontro celebrando Chico Mendes, e ele foi chamado de Aliança dos Povos da Floresta. Tem muitas reservas extrativistas que nasceram dessa luta, tem muitas lideranças que estão dentro da floresta que viveram essa experiência, e se o movimento indígena puxou a aliança na década de 90, eu acho que está na hora agora dos seringueiros e de comunidades ribeirinhas que estão dentro de Mamirauá, que estão dentro das reservas extrativistas, se pronunciem também, que eles também têm que dizer onde é que essa aliança pode se expandir, entendeu? Como que ela pode responder ao momento político que a gente está vivendo no país, né? Então, assim, a Aliança dos Povos da Floresta, eu acho que ela teve uma potência e uma capacidade de mobilização grande na final da década de 80, 90, e teve uma difusão para além das fronteiras da floresta e uma apropriação urbana da ideia da Aliança dos Povos da Floresta. A experiência de florestania no governo do Acre, do Amapá e alguns outros lugares da Amazônia. E eu acho que ela tem que ser percebida como um fenômeno temporal. Naquele tempo, vamos ver como que a gente vai seguir daqui para frente com o ataque que está tendo contra a floresta e contra o povo da floresta, contra a própria ideia da florestania, né? Se o legado da Aliança dos Povos da Floresta ainda é capaz de criar alguma potência, né, transformadora. Esse é o nosso lugar para viver, são os territórios indígenas. É por isso que a gente fica de pé e luta por eles, entendeu? É difícil para alguém que nasceu fora de um sistema de indigenato entender isso. Porque aí já entrou a ideia da propriedade, a ideia da herança, da transmissão de bens, entendeu? Que é a base do capitalismo, que é a mentalidade capitalista. Tudo é mercadoria, até a vida. E uma boa parte da violência que incide sobre o povo indígena é por causa do modo de estar na terra que os índios representam. Se você olhar bem, além dos quilombolas e algumas outras comunidades tradicionais, ninguém mais vive o uso coletivo de território nenhum. É tudo privado. Se as terras indígenas entrar no sistema privado de terra, acaba a guerra contra os índios. É porque os índios se renderam. Enquanto o povo indígena quiser manter um modo de vida próprio, ele vai ser hostilizado, vai ser sabotado. O próprio Estado brasileiro vai viver essa espécie de balança. Uma hora o Estado protege, outra hora o Estado depreda, uma hora o Estado protege. Se você olhar a história do Brasil nos últimos... História da República, né? 100 anos por aí afora, você vai ver que o Estado, lá no começo, depois do Estado Novo, Getúlio, depois da Constituinte de 46, depois da ditadura, entendeu? Aí vai assim, ó, alternando, morde e assopra, toma a terra dos índios, mata os índios, esfola os índios, sobrevivente reivindica, aí volta, pega um pedaço. É desse jeito a história. Não é agora, foi sempre assim. Eu estava em Portugal ano passado e me perguntaram, Krenak, se esse novo governo conseguir se eleger, ele está dizendo que vai acabar com as terras indígenas. E é uma ameaça contra o povo indígena. O que você acha disso? Eu falei, olha, eu estou muito preocupado, há 500 anos a gente passa por isso, eu estou muito preocupada como os brancos vão resistir, ou se eles vão ser capazes de resistir a isso.
porque eu estava me lembrando que não é agora, sempre foi. Agora tá pior, digamos assim. Agora está verbalizado que é para acabar com a gente, né? Tem um anúncio público. Mas antes, o Estado também fez isso. Quando eles construíram Belo Monte, quando construíram Tucuruí, quando fizeram a Transamazônica, quando construíram Brasília, lá no Planalto Central, eles construíram Brasília no Planalto Central, espantando o povo Carajá, espantando o povo Chavante, espantando o povo indígena do Cerrado. A nossa história colonial é uma história de genocídio contra o povo indígena, gente. Vocês que estão nessa geração agora pensando, produzindo ideias, botem isso no seu repertório. A história de colonização do Brasil é uma marcha sobre os territórios indígenas e a edificação sobre cemitérios indígenas. E é uma tristeza você imaginar uma nação construída em cima do cemitério da outra. O modo de acessar o território coletivo, a governança desse território compartilhada, a corresponsabilidade acerca de todos os eventos que acontecem dentro desse território é uma marca do modo de gestão territorial indígena. Sistema de decisão. Quando você introduz nesse sistema a coisa do dinheiro, do negócio, você quebra as unidades de decisão, de planejamento, de negociação doméstica interna e começa a ter uma empresa ou um cara fazendo isso, uma pessoa. Porque o sistema do negócio ele não é coletivo, o sistema do negócio é você paga, entrega e leva, você compra e leva, ou compra e fica. Dentro de um território indígena ninguém é dono de um lote. Você não pode vender um lote lá dentro para ninguém. E também você não tem herança. Você não passa herança. Você nasce, vive e morre, cara. Você não tem um baú para guardar herança. Você não tem poupança. E também não tem sentido aposentadoria. Todo esse repertório da cultura urbana, né? Poupança, segurança, aposentadoria, herança. Isso é zero, não vale nada naquele sistema de vida. Está vendo como é que ele é totalmente oposto ao sistema daqui de fora? O grande dilema hoje no Brasil é se o cara vai aposentar depois de morto ou ainda vivo. É o grande dilema. A grande reforma política do Brasil é se você vai aposentar morto ou vivo. É muito mau gosto e muita burrice também. Se isso entrar no sistema de vida do povo indígena, nós estamos ferrados. Por que nós somos capazes ainda de, com as diferenças de viver lá na floresta amazônica ou aqui no Rio Doce, escolher um modo próprio de vida? É pela memória que nós temos de quem nós somos. Não foi uma escolha. A gente não escolheu ser desse jeito. Nós somos um contínuo da memória que nós recebemos dos nossos antepassados. Tem uma fidelidade a esse sistema de vida que nós não inventamos. A gente não inventou isso, mas nós testamos e vimos que é bom. E a gente não quer trocar por outra coisa. Eu fico me perguntando se vocês que nasceram aqui no sistema econômico dos brancos, que sofrem pra caramba com ele, se vocês tivessem a opção de escolher, se vocês iam escolher o nosso sistema, vocês iam querer continuar no que vocês já têm, predatório, excludente, racista. Aí se você disser para mim, eu acho que era legal poder escolher, eu vou dizer, você consegue convencer sua família inteira? Seu bairro inteiro? Sua cidade inteira? Porque se você não conseguir, não adianta, porque você vai fazer uma escolha individual.
E escolha individual, nesse caso aqui, não serve. Ela tem que ser coletiva. É por isso que quando eu me apresentei, eu falei que eu sempre me reconheci como um sujeito coletivo. Eu não virei um sujeito coletivo quando eu descobri que tinha um movimento indígena. A gente criou um movimento indígena com uma expressão coletiva, porque nós somos assim. Não vende lote, não se aposenta depois de morto e não quer ser racista contra os outros, que a gente sofre isso na nossa vida e a gente acha isso assim um defeito miserável. Ninguém tem que discriminar o outro pela cor da pele ou pela origem dele. Essa ideia de que um lugar do mundo precisa de alguma coisa que não está lá disponível, ela é uma produção de necessidade. Esse lugar de pessoa que acha que é pobre, né? E que sente falta das coisas que não tem, né? É uma fabricação de pobreza no sentido de você tirar um sujeito de onde tem tudo e botar ele num lugar onde ele vai ter que comprar tudo, negociar tudo. Dentro da floresta, ele só tem que negociar com a própria floresta. A saúde da floresta, a biodiversidade da floresta, para ela continuar sendo fantástica. O equilíbrio entre o que ele pode tirar e o que ela tem que continuar produzindo. Fora, ele vai ter que negociar o couro dele, a vida dele. E vai aposentar depois com 90 anos numa boa, depois de morto. Então, assim, é produzir carência. É fabricar pobreza e produzir carência. Essa ideia de levar a civilização para algum lugar do mundo, não precisa ser a Amazônia, pode ser o Polo, pode ser o Ártico. Levar o progresso para o Ártico. Então, assim, é pobreza mental mesmo alguém reclamar isso. Eu conheço muita gente que nasceu gerações e gerações e que vive de dentro da floresta e que tem um sentido de identidade e de alteridade impressionante. São pessoas que têm cultura, que têm memória, que têm orgulho de viver dentro da floresta e acham que a floresta tem tudo, que a floresta é uma floresta de joias. Tem uma canção do Milton Nascimento que chama Chai. E essa canção, ele repete o que ele viu dentro da floresta quando ele visitou as aldeias no Alto Rio Juruá. E a frase é minha floresta de joias. Quer dizer, a floresta é cheia de comida, a floresta é cheia de visões, de inspiração, de paisagens maravilhosas e de saúde. Para que eu vou enfiar um shopping dentro da floresta? Só se eu estiver querendo ganhar uma grana em cima das pessoas que vivem dentro da floresta. Essa pessoa estava reivindicando uma Belo Monte, que deu no que deu. E tem gente desse tipo mesmo que vive dentro da floresta, incomodado, mas eu acho que era melhor que eles saíssem de lá e deixassem os que gostam de viver dentro da floresta do jeito que ela é. E que vivem lá há milhares de anos. Eles não foram para lá outro dia. E os povos indígenas vivem a floresta, eles não vivem na floresta. Os povos originários vivem a floresta, têm uma cosmovisão sobre aquele mundo. Não precisa de shopping na floresta. Quem quiser shopping vai morar na cidade. Eu não vejo esse fenômeno de reencontro, redescoberta, assim como eu não gosto da ideia de resgate. Eu acho que essas campanhas em torno de resgate, elas têm um sentido romântico muito pouco a ver com a realidade da vida dessas pessoas, né? O que as pessoas que vivem no submundo fazem é sobreviver. Eles não resgatam nada, eles sobrevivem. Outra ideia também que eu acho assim totalmente furada, essa ideia de superação, resgate, superação, isso é tudo uma narrativa burguesa, entendeu? Para emoldurar a vida de pessoas que vivem duro e que conseguem sobreviver. Por que um cara que nasceu tranquilo, vive tranquilo, não tem que resgatar nada? Por que um cara que nasceu na classe média não precisa resgatar nada? É porque está suposto que ele já tem tudo, né? E aí um menino que nasce na beira de um rio,
um caiçara, um quilombola, um índio tem que resgatar alguma coisa, ele não tem que resgatar nada, ele é ele. Ele é ele e as suas contradições, as suas realidades. Olha. Esse cara vai ler, vai estudar, vai aprender, vai conversar, vai falar português, vai se virar. São recursos que ele vai usar para ficar vivo, ele e o coletivo, o povo a quem ele pertence. Eu sempre me senti um sujeito coletivo, sempre. Nunca me imaginei resgatando nada. Eu sempre me vi atravessando situações de dificuldade e tendo que confrontar a realidade que é contra o meu povo e que declarou a gente extinto. Uma vez, quando o Darcy Ribeiro era secretário de Cultura do Brizola, no Rio de Janeiro, e também vice-governador dele, eu acho, eu acompanhei uns outros parentes, uns Guarani lá da Serra do Mar, numa visita para o Darcy Ribeiro, porque os índios estavam sendo expulsos da Serra do Mar pelo pessoal que estava incorporando aquelas terras ali. E isso foi na época que ele era secretário de Cultura do Brizola. Estava chovendo pra caramba aquele dia e nós chegamos todo mundo molhado, de chinelo, na porta da secretaria e o segurança estranhou aqueles mendigos chegando ali para conversar com o professor Darcy Ribeiro. Ele foi lá dentro e falou, ó, tem uns caras sujos, molhados lá fora, querendo conversar com o professor Darcy Ribeiro. Uma das secretárias dele foi lá fora, olhou e falou, são os índios. Foi lá dentro e falou com o Darcy, tem uns índios lá fora querendo te ver. Aí ele disse, ora, põe eles para dentro, traz eles aqui. Aí nós entramos e o Darcy perguntou, ué, de onde vocês são? Aí eu falei com ele, nós somos fantasmas. A gente não estava extinto? Quem morreu não anda. Nós estamos aqui, viemos te ver. Aí ele, ih, como é que vão, de onde é, e os velhos de vocês? Aí começou a lembrar dos velhos, dos nossos avôs, dos nossos tios, do pessoal mais velho, que esses sim já tinham morrido. Aí ele falou, e tal, como é que tá? Nós apresentamos o caso da Serra do Mar para eles e depois ele encaminhou aquilo. Mas foi uma surpresa para ele que a gente tivesse vivo. Porque ele tinha escrito um livro, Os Índios e a Civilização, e tem umas pranchas lá naquele livro que indicam os povos que já foram extintos. E nós éramos um dos que tinha sido extinto. Então não se trata de resgatar nada. Se trata de continuar vivo. Esse discurso de resgate ele é um discurso que acomoda as injustiças e sugere que um miserável que nasceu e viveu levando tiro na favela vai resgatar alguma coisa. Ele não vai resgatar nada. Se ele não morrer, ele vai sobreviver. Eu acho que a correção também da linguagem ajuda a gente a entender um pouco mais dessa história podre que a gente está vivendo hoje. Uma história de desconhecimento sobre nós mesmos. Agora dizem que o movimento indígena está na vanguarda da luta social no Brasil. Que fenômeno é esse, se há 40 anos atrás a gente estava extinto? Quem tinha que explicar isso são os sociólogos, os antropólogos, não nós, né? Como é que nós vamos explicar o que nós recuperamos ou resgatamos? E desde que eu conheço o Davi, ele faz a mesma coisa, cara. Ele enfrenta os garimpeiros, as madeireiras e os bandidos em geral. Eu não sei o que ele está resgatando. Dizer que ele está resgatando, retomando a cultura, é brincadeira, né? Inclusive porque a cultura é uma coisa dinâmica, você não retoma a cultura. Não tem jeito de você largar a cultura feita uma cadeira num lugar, andar, voltar e pegar a cadeira de novo da cultura. Cultura é viva. Você não vê esses slogans por aí, cultura viva? Se a cultura é viva, como é que você vai resgatar ela? Assim como a gente não se resgata, a gente vive, sobrevive, a cultura também ela é criada. Toda hora a gente cria cultura. Agora nós estamos aqui criando cultura. Eu fiz um livrinho chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Não tem citação de ninguém. Aquilo lá é memória e ideias. Ele vai ser traduzido para o inglês e o francês daqui para o ano que vem.
E aqui no Brasil ele continua na lista de mais vendido desde que ele foi lançado na Flip em julho. Isso não é uma... Eu não estou fazendo uma declaração assim... como é que chama? Uma arrogância. Não é uma arrogância. É só para mostrar a distinção entre um cara que quer ficar citando bibliografia e alguém que toma a decisão de observar o mundo e a história de maneira crítica, que tem a ver com aquilo que a gente falou de memória. A memória é isso, a memória te autoriza, entendeu? A narrar uma história sobre o mundo que você vive. A memória te autoriza a criar uma narrativa sobre o mundo. Se você não tem memória, você vai ficar citando bibliografia. Antes de ganhar um Alzheimer. Eu sinto que nesse sentido vale a pena pensar em produção. É uma produção de memória, né? Porque se você vê um povo que foi totalmente segregado, que foi humilhado, como os negros, por exemplo, na escravidão, ou como uma grande parte do povo brasileiro que vive na pobreza mais predatória e que perdem a memória de si, de quem são, né? Produzir memória sobre si como coletivo, como ser social, ela é um fenômeno maravilhoso e eu acho que ela é uma ação política ativa. Que é quando você escolhe se você vai ser um crente de uma sinagoga evangélica dando dinheiro para os pastores, ou se você vai ser um cidadão crítico, querendo construir uma realidade para o seu povo, para o seu país, onde você vive. Sem se render a toda essa pregação ideológica e teológica que rola por aí, né? Porque a memória, ela tem a capacidade de te pôr de pé diante das afrontas de uma maneira crítica. A memória é a consciência crítica. A renúncia a essa consciência crítica é você ficar num lugar assim, tipo patrimônio cultural. Você vira patrimônio cultural. A diferença entre memória crítica e alienação é essa produção de patrimônio cultural. Está cheio de programa aí voltado para o patrimônio cultural. Na verdade, eles estão pensando em mercadoria, em produtos, em materialidade. E não estão pensando em memória. Porque a memória, você não consegue capturar a memória, botar ela num arquivo, botar ela num museu. O patrimônio cultural você põe em museu. A memória, não. A memória, eu acho que ela escapa, inclusive, a nossa própria observação. Nós nos surpreendemos quando a gente consegue alcançar um sentido de memória ativa, crítica, nós nos surpreendemos com a nossa capacidade de ação, de reação. E a ausência dessa memória, ela deixa a gente refém de qualquer discurso manipulador. Ao invés de você ouvir uma mensagem e analisar ela criticamente, você adere à mensagem automaticamente, com sentido afetivo, emocional e tal. Você põe uma música de fundo bem boba e umas imagens bem assim, carentes, e aí você já leva uma enxurrada de otário atrás. É assim que fazem manipulação de memória também, né? É terrível. Enxergar isso dói. Te faz ficar muito crítico e encurta muito a paciência. Eu fiz referência já àquele período, né, que foi o final da década de 80 e 90,
apontando que o auge assim, da mobilização nas comunidades da floresta, a ponto de esboçar uma ideia de florestania, foi na década de 90. E do final da década de 90 para o século 21, agora, a primeira década, o que a gente teve foram períodos de governo que entenderam que a gente estava avançando na experiência social a ponto de convocar para cargos públicos a maioria das lideranças dos povos da floresta, seringueiros e índios, para ocupar o serviço, as políticas públicas, digamos assim. Desde o Ministério da Cultura até o Ministério da Saúde e da Educação, criou muito edital e muito programa voltado a apoiar iniciativas próprias dessas comunidades. E muitas lideranças viraram administradores de política pública, viraram gestores de política pública. Era uma ideia ingênua de que a gente estava numa democracia tão plena que não precisava mais de movimento social, que o movimento social podia vir todo para dentro do governo. E isso criou uma situação insustentável em que você estava com todo mundo ocupado fazendo política pública e do outro lado nós tínhamos os nossos adversários políticos detonando a gente, sabotando, perseguindo e produzindo esse quadro que a gente tem hoje de cisão entre a ideia de promoção de políticas públicas e cooptação do movimento social. O que nós assistimos hoje é uma fratura grave entre o que o governo brasileiro faz e o que a sociedade plural reivindica como saúde, educação e cuidado com a natureza. Teve uma ruptura. E eu acho que isso é produto da história recente da gente. Nós vivemos uma história recente em que todo mundo que estava no movimento social virou ou assessor, ou técnico, ou consultor, ou administrador de alguma agenda política do Estado brasileiro. No município, nos estados. Isso foi um desastre. Deixou a gente nessa condição de colapso que está hoje a relação do Estado com as comunidades, principalmente aquelas comunidades que vivem em região onde a política pública é um ativador importante de meios de subsistência, de autonomia. E a outra questão gravíssima foi criar essa dependência secular de incremento de política feita pelo Estado. É uma ideia de que o Estado tem que fazer política. O Estado não tem que fazer política. O Estado é uma entidade que responde ao movimento da sociedade, a dinâmica da sociedade. Se você tem uma sociedade que é complexa e desigual, o Estado não pode querer fazer uma monocultura. Ele tem que reconhecer a diversidade da sociedade e atuar no sentido de equilibrar as relações dentro da sociedade. Senão vira um Estado totalitário, entendeu? De direita ou de esquerda. Eu acho que o Estado tem que cumprir as obrigações dele, mas ele não tem que se meter na vida das pessoas. É exagero o Estado se meter na vida das pessoas. E foi um erro também o movimento social ir todo para dentro do Estado achando que estava governando o Brasil. Né? É um erro histórico. Tomara que a gente não volte a fazer uma cagada dessa. Parece que isso é uma tendência. Porque lá na Bolívia também, né? Do primeiro mandato do Evo foi um entusiasmo enorme. Aí todas as correntes dos movimentos sociais, movimento indígena e tudo, todo mundo que lutava contra as ditaduras passadas, afluíram para dentro do governo dele. Aí chegou uma hora que você tinha... Todo mundo que estava mobilizado estava dentro do governo. Aí quem tomou conta do espaço público? A oposição. E quem era essa oposição? Fascista, de direita. Aí quando eles conseguiram encurralar o Evo, eles encurralaram o movimento social dentro do governo e começou a matar as pessoas.
Vocês viram o que está acontecendo na Bolívia? Os ministros, os caras que eram colaboradores diretos do Evo sendo espancado, caçado, porque aí vira uma guerra civil. É um erro grave achar que a luta pela democracia significa ocupar lugar de decisão interna no aparelho do Estado, como se a gente estivesse fazendo uma revolução. Uma só camiseta aí. E são governos reformistas, com entusiasmo de revolução. Só pode dar errado. Porque se ele é um governo reformista, ele tinha que ter uma declaração de que ele é reformista e fazer as reformas negociando sempre com todas as divergências existentes. E não querer fazer um corte radical no fazer político, porque se isso acontecer de qualquer lado, da direita ou da esquerda, isso dá em desastre. Aqui, essa experiência que nós estamos vivendo agora, ela tem um potencial desastroso enorme porque ela cinge a realidade cotidiana, a vida pública, fica cortada ao meio, com gente, um cara do lado de lá do balcão está querendo te matar e o outro cara do lado de cá está querendo te beijar, então vira uma coisa esquizofrênica. Se for um governo reformista, ele tem que ser honesto de dizer que ele é reformista, não precisa ficar fingindo que é uma revolução. Porque se ele não constituiu matéria, é igual essa matéria orgânica que está aqui, se você pegar isso aqui e achar que isso vai virar compostagem sozinho, você sabe que não vai, né? Isso aqui não vira compostagem sozinho. Para isso aqui virar compostagem, tem que ter outros materiais misturados aqui. Tem que ter mais coisa aqui, para precipitar isso aqui e isso virar um material orgânico. Isso aqui vai ficar apodrecendo aqui durante anos e anos, até isso aqui ser comido pela terra, minhocas e tudo, e ele virar uma matéria igual isso aqui embaixo. Ó. Mesmo assim, ó, ele não vai alterar muito a qualidade daquele material que está lá embaixo, porque o que tem lá embaixo é areia, tá vendo? Então, para isso aqui virar uma coisa orgânica, tem que ter um trabalho sobre isso. Aí achar que você vai fazer transformação social como abstração, sem botar a mão na terra, não dá. Então, eu nem sei se a gente precisa dar essa conotação assim tão acusatória, né? Cooptação. Eu entendo o seguinte, que quando você percebe um movimento da história, período da história, 30, 40 anos dentro da história, você talvez não vá chamar isso propriamente de cooptação, mas você vai considerar que foi um movimento meio espontâneo de quem tinha uma demanda reprimida muito grande e de um aparelho de Estado que achava que agora estava aberto para a participação popular e começa a aceitar toda a demanda social lá para dentro, a ponto do movimento social se confundir e deixar de fazer seu papel de oposição crítica ao Estado e virar agentes do Estado. Se isso é uma cooptação, pode ser o resultado disso, mas não parece que na origem a ideia era essa, virou isso. Chegou uma hora que estava todo mundo com alguma habilitação ocupado. Fragilizou demais a base desse movimento social, a ponto de que quando eles perderam esse status de agentes integrador da política pública, acabou tudo e as pessoas ficaram desnorteadas, sofrendo todo tipo de violência e sendo percebidos como inimigo. Só que agora como inimigo do Estado, né? Que foi um salto de uma hora para outra. Antes o sujeito era antes o camarada, ele era o diretor de uma unidade de conservação no Pará. No outro dia, ele é perseguido, morto, entendeu? Como um inimigo do agronegócio, da política ambiental no local. A sede do IBAMA é incendiada, os caras fazem o dia do fogo e sentam fogo na floresta. Os brigadistas que estavam lutando para combater o fogo são transformados em criminosos, atribuem a eles a responsabilidade pelo fogo.
Eles eram brigadistas, mas agora eles são apresentados como incendiários. Então tem muita covardia, né? E muita consequência de um erro grave de ter levado todo mundo para dentro do serviço do Estado, quando a sociedade civil ainda estava aprendendo o que é democracia, né? Ao invés da gente aprender na prática o que era esse cada um no seu lugar, a sociedade civil no seu lugar, o Estado no seu lugar, cumprindo suas obrigações, teve uma hora que virou todo mundo a mesma coisa. Isso é muito perigoso. Porque isso pode ser uma deseducação política. Não é educação, é deseducação política. Porque senão eu te pergunto, cadê a sociedade mobilizada agora no Brasil? Cadê as comunidades mobilizadas no Brasil? Quando a lama desceu em cima do nosso rio aqui, ficou todo mundo prostrado aqui na beira desse rio, os únicos que se levantaram foram os índios. Tem 1.600.000 pessoas na bacia do Rio Doce. Por que foram só os índios que se levantaram e fecharam a estrada de ferro? Onde é que estavam todos esses municípios que foram arregaçados com a lama? Eles não sabem o que faz como sociedade civil, não? As prefeituras, as câmaras municipais, ninguém sabe fazer nada. Então é grave, né, gente? Desmobilizar mesmo, entendeu? É como se você estivesse esgotando a capacidade crítica da sociedade e deixando as pessoas, todo mundo assim meio bobo, esperando um comando de algum lugar público. É uma pena que a gente tenha chegado a essa desmobilização em que o povo indígena tenha que assumir a frente das lutas na floresta, na cidade, em qualquer lugar. Eu não acho nada interessante isso. Considerando o número de pessoas que a gente tenha que assumir a frente dessa resistência, é um absurdo. Cadê o resto dos brasileiros todos? Estão fazendo o quê? Estão assistindo os índios enfrentar os garimpeiros, as madeireiras, a bandidagem na floresta? O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa.